na última aula, então, a gente tinha começado... Na última aula, a gente tinha começado a corrigir a lista de termometria. Isso não terminamos, né? Ou terminamos? Creio que não. Também creio que não. Então, vamos compartilhar ali para ver se a gente consegue lembrar onde que paramos. Tá aparecendo lá? Acho que a questão 1, 2 e 3 nós tínhamos corrigido, né? Se não me engano. A 4 também? Boa tarde, Rafaela. A 4 também corrigimos toda? Ok, então vamos a 5. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde para quem está chegando. Como eu tinha falado, né, para o pessoal que estava aqui já, tinha caído a minha internet ali, aí agora voltou. Bom, então vamos corrigir a questão 5, ok? Alguém quer ler? Deixa eu baixar lá. Então, vamos lá. Questão 5. Há várias versões fantasiosas sobre a escolha de Fahrenheit para os pontos fixos de sua escala. Segundo uma, ele queria que a temperatura do corpo de sua esposa fosse 100 graus Fahrenheit. Se isso fosse verdade, qual seria essa temperatura na escala Celsius? Tá, então a gente tem que transformar 100 graus Fahrenheit para a escala Celsius, né? Como é que a gente faz a relação? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Estão acompanhando? Ok. Então, temperatura em Celsius sobre 5, que é o que eu quero, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, que é 100, menos 32 sobre 9. Sobre 5 vai ser 100 menos 32 dá? 100 menos 32 dá? 68. Muito bem. Então, fica... Onde é que tá aqui? 68 sobre 9. E aí, esse 5 que tá aqui desse lado dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, né? Então, fica 68 vezes 5 dividido por 9. Então, a temperatura em graus Celsius, que corresponde a 100 graus Fahrenheit, é... Quanto que dá? 37 redondo? 37 graus Celsius. Ok? Alguma dúvida dessa questão? Essa daqui é só transformar de Fahrenheit para Celsius, né? Então, a gente usa a relação que já está pronta, não precisa fazer grandes coisas, né? Só fazer o cálculo ali, cuidado com o cálculo, não se perder na matemática, e é isso aí. Tudo bem nessa questão? 37,7, tá? 37,7. Isso aí. Muito bem. Então, se é 37,7, a esposa do Fahrenheit não estava com febre, né? Tudo bem aí? Podemos, questão 6? Questão 6. Um turista brasileiro trouxe dos Estados Unidos um termômetro clínico de cristal líquido, uma fita plástica
em que existem pequenos retângulos que se tornam coloridos quando a fita é colocada na testa do paciente. Embora graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit, a maioria dos valores não se correspondem. Determine A. As temperaturas limites dessa fita em graus Celsius. Espera aí que tem alguém entrando. As temperaturas limites dessa fita em graus Celsius assinaladas com os valores 94 graus Fahrenheit e 104 graus Fahrenheit. E B, a temperatura em graus Fahrenheit do valor equivalente a 37 graus Celsius. Então, na letra A, tem que transformar esses dois valores de Fahrenheit para Celsius, e na letra B, passar uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. Nos dois casos, a gente vai usar a relação entre Celsius e Fahrenheit. Então, vamos fazer o primeiro caso, na letra A, quando a temperatura em Fahrenheit for 94 graus Fahrenheit. Ok? Então, peraí que tem alguém entrando. Então, vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C é o que eu quero descobrir, então continua aqui. Sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit que eu quero transformar é 94 menos 32 dividido por 9. Então, vai ficar C sobre 5 igual. 94 menos 32 dá? – 94 menos 32 é 62 dividido por 9. E aí, esse 5 que está dividindo vai passar lá para o outro lado, multiplicando também. Então, fica 62 vezes 5 dividido por 9. Então, 94 graus Fahrenheit correspondem a quanto em Celsius? 34,4 graus Celsius. Ok? Todo mundo conseguiu fazer como a Carolina? Tudo certo? Todos concordam com o resultado da Carolina? É isso? E agora? Do Anderson não fechou, vamos ver. CC. Boa tarde, mas vai no dela. Não, vamos conferir. Primeiro. 62 por 9 dá 6,8 vezes 5, 34,4. Anderson, confere lá de novo, tá? Tenta usar todas as casas decimais que dá, que daí dá o resultado mais exato, né? Ok? Então, dá 34,4 mesmo. E na letra B, ele tá pedindo quando... Na letra B, não. Ainda na letra A, ele quer os valores de 94 graus Fahrenheit e 104. Então, vamos fazer a segunda temperatura de 104 graus Fahrenheit. Então, quando a temperatura em Fahrenheit for 104 graus Fahrenheit, quanto que vai ser em Celsius? Fazemos a mesma coisa. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, tá? Lembrando que aqui não dá para ver, né, pelo formato, mas esse sobre 9 é embaixo, tá embaixo de tudo isso daqui, né? É F menos 32, tudo dividido por 9. Então, vai ficar C sobre 5 igual F, que agora é 104, menos 32 sobre 9. Primeiro diminui, depois divide, depois multiplica pelo 5. Então, C sobre 5 igual 104 menos 32 dá... 104 menos 32 dá 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 é 8, né? 8 vezes 5. Vocês conseguem acompanhar assim? Então, C vai ser igual. 72 por 9 dá 8. Esse 5 que
está dividindo vai para o outro lado multiplicando, então fica 8 vezes 5. A temperatura em Celsius, que equivale a 104, então é 40 graus Celsius. Confere? Sim? Ok. Ok. Anderson, você então é irmão da Tatiele? Como anda, Tatiele? É para ser. Anda bem? Tá estudando, fazendo alguma coisa ou nada? Ah, tá fazendo agronomia? No IF também? Curitibanos. Tá, ok, Matheus. Depois eu compartilho lá a gravação, daí ela assiste, sem problemas. E a letra B, ele está pedindo a temperatura de 37 graus Celsius para Fahrenheit. Agora vamos fazer o contrário. Mesma equação, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Só que agora a gente vai substituir no lugar do C. Então, no lugar do C é 37 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, certo? 37 sobre 5 não dá exato, né? Quanto que dá isso? 37, ou vamos fazer... Tá. Esse 9 que está dividindo aqui, ó, nós vamos ter uma igualdade com duas frações, né? Então, a gente vai passar o que está de um lado dividindo para o outro lado multiplicando, e esse aqui que está desse lado para o outro lado multiplicando também. Então, vai ficar o 9 multiplicando com 37, então 37 vezes 9, eu acho que é mais fácil se fizer assim, igual aí o 5, o 5 que vai passar multiplicando todo aquele termo ali. F menos 32, ok? Acompanharam o que eu fiz aqui? Eu passei esse 9 que está dividindo esse lado aqui, lá para o outro lado multiplicando, e esse 5 que está dividindo desse lado, para o outro lado multiplicando. Só que aí eu tenho que lembrar que ele vai multiplicar todo esse termo aqui, tá? Então, tem que colocar entre parênteses para multiplicar em chuveirinho. Ok? Acompanharam? Então, aqui vai ficar 37 vezes 9 dá... não sei. 37, 37 vezes 9. 333, é isso? Então, aqui vai ficar... Aqui. 333 igual 5 vezes F, então fica 5F menos 5 vezes 32. 5 vezes 32 dá 160, não é? Isso. Aí eu passo número para lá com número para lá. Então, fica 333. E esse 160 que está negativo vai passar positivo. Mais 160 igual a 5 vezes F. Ok? Estão acompanhando? Então, vai ficar 333 mais 160, que dá 493. E esse 5 aqui vai passar dividindo, né? Dividido por 5, essa é a temperatura em Fahrenheit. Dividido por 5 dá 98,6. É isso, então, a temperatura em Fahrenheit, que corresponde a 37 graus, é 98,6 graus Fahrenheit. Confere? Certo ou não certo? Ok. Muito bem. Alguma dúvida de fazer essas transformações de Celsius e Fahrenheit? Ou tá tranquilo?
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. Então, seguimos. Questão 7. Suponha que em um livro de física muito antigo você encontre a referência. Alguém entrando. Você encontre a referência a uma escala termométrica G, cujos pontos fixos adotados sejam menos 20 graus G para a fusão do gelo e 130 graus G para a água em ebulição. Determine a relação entre a escala Celsius e a escala G, e B, a temperatura em graus Celsius, que corresponde a 70 graus G. Tá, então, essa questão a gente tem que comparar, então, a escala Celsius com a escala G. Quando for 0 graus Celsius, equivale a menos 20 na escala G, certo? E quando for a temperatura de ebulição 100 graus Celsius, equivale a 130 graus G. E aí a gente constrói a relação, assim como a gente fez para Celsius e Fahrenheit e Kelvin, ok? Eu tenho um quadro, não sei se eu já falei para vocês. Eu tenho um quadro aqui, eu acho que isso é melhor eu resolver no quadro. Só que aí eu preciso pegar meu celular para mostrar com a câmera, porque essa câmera do notebook é muito ruim, tá? Me deem só um minutinho para eu pegar o celular, que foi confiscado pela minha filha. E aí a gente resolve no quadro, que eu acho que é melhor, tá? Só um minuto. Opa! Pronto. Conseguem me ouvir bem? Ok. Tá, então, nesse caso ali, eu vou ter a escala G e a escala Celsius, certo? Aí o problema diz que quando for a temperatura de fusão, então 0 graus Celsius, vai equivaler a menos 20 graus na escala G, certo? E aí, na temperatura de ebulição, 100 graus Celsius equivale a 130 graus G, ok? Aí, como que a gente constrói a relação? Pega no meio daqui da escala G uma temperatura qualquer em G e no meio da escala Celsius uma temperatura qualquer em Celsius. Essa distância sobre essa vai ser igual a esta sobre esta, ok? O que é essa distância aqui? Então, vai ser G menos, e aí olhem que aqui tem menos 20, então eu tenho que colocar entre parênteses para fazer o jogo de sinal. Então, vai ser G menos 20, sobre o comprimento maior, que é 130, menos 20 também. Ok? Igual. Desse lado vai ficar C menos 0 sobre 100 menos 0. Tudo bem? Então, aqui vai ficar G. A câmera está desligada? Como assim? Essa do quadro vocês não estão vendo? Você está usando outro aparelho para colocar, né, professor? Oi?
Quem que falou foi a... Foi a Ana que falou que não tá aparecendo? Não é naquele que eu tô principal, que eu tô compartilhando a tela, né? E que eu tô compartilhando o texto, é em outra. Pega e coloque essa onde eu tô com a câmera aberta ali e coloca fixa no meio, que daí fica melhor para vocês enxergarem. Tá ruim, né? Oi. Meu Deus. Agora não, Maria Luísa, dá um tempo. Pronto, eu posso seguir aqui então? Tá aparecendo não? Tá ruim, eu sei, né? É por causa do reflexo que dá, né? Pega o sol bem aqui, essa porcaria. Tá, na verdade eu só queria... Tá bom, então. Eu só queria mostrar para vocês como construir a relação, né? Aqui vocês conseguiram enxergar, então eu acho que isso daqui a gente pode fazer lá no documento mesmo, pode ser? Tá, então a relação aqui, entenderam? Aí a gente vai para lá, tá bom? Ok, deixa eu desligar aqui. Tá, então, deixa eu pegar aqui. Era a questão 7, né? Então, aqui, lá do quadro, se vocês lembram, vai ficar G mais 20, tá? Porque eu tinha menos 20, né? Sobre 130 menos 20. Então, 130 mais 20, 150, ok? Igual, do outro lado, C menos 0, então sobra C, sobre 100 menos 0, que sobra 100, ok? A gente pode simplificar o denominador tudo dividindo por 50, né? Dividir tudo por 50, desse lado por 50, desse lado por 50 também. Só o denominador, tá? Lembre que quando a gente fizer essa simplificação, é só o denominador que a gente divide, porque o denominador em cima, o numerador em cima é uma soma, então a gente não pode dividir, divide só a parte de baixo, certo? Então, aqui vai sobrar G mais 20, sobre 150 por 50 sobra 3, igual, desse lado vai sobrar C sobre 100 por 50, 2, ok? Conseguiram acompanhar como eu cheguei aqui? Sim? Na letra A, ele pedia a relação entre as escalas. Quando pede relação entre as escalas, relação termométrica, equação termométrica, é só escrever uma equação, a equação que relaciona as duas grandezas, seja duas escalas, seja outras duas grandezas quaisquer, ok? Na letra B, sim, daí a gente substitui o valor para encontrar o outro. Então, vamos lá. Letra B, daí vai ficar. Na letra B, ele está pedindo quanto que corresponde na escala Celsius 70 graus G. Então, na escala G é 70 graus G, e eu quero saber quanto que vai ser na escala Celsius. Aí a gente usa a relação que a gente construiu e substitui no lugar do G o 70, ok? Então, 70 mais 20 vai sobrar 90 sobre 3, igual a C sobre 2. 90 por 3 dá 30. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, a temperatura em Celsius, que corresponde a 70 graus G, é de 60 graus Celsius. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão?
Sim, sim, sim. Ok, tranquilo? Beleza. Nessa parte de termometria, o que é mais difícil... Tá. O que é mais difícil é construir essa relação, tá? Quando você... Para você transformar de Celsius e Fahrenheit, Kelvin, já tem a relação pronta, é só usar a equação, tranquilo. O que é mais difícil, então, é construir essas relações, mas sempre vai ser dessa forma. Sempre você vai comparar uma escala com outra, ou uma escala e uma grandeza qualquer, e aí a gente pega no meio e compara as distâncias, né? Os comprimentos menor sobre o maior. Sempre vai ser assim, ok? Beleza. Questão 8, podemos? Querem um tempo para copiar? Opa. Deixa eu fazer a lista de presença aqui, só um minuto. Que frio. Hoje é 28, 29, 29. Questão 8 diz o seguinte: uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Tá, então, como eu falei na aula, não sei se foi vocês que saíram e aí eu falei isso no final. Foi com vocês que eu fiz isso? Então, assim, quando fala em variação, a relação que a gente usa para construir variação, para calcular variação, é diferente da relação quando é temperatura, tá? Quando é variação, a gente tem que lembrar que o que a gente vai comparar vai ser a variação. Então, não vai mais ter aquele menos 32 no Fahrenheit, o menos 273 no Kelvin, por exemplo, tá? Quando a gente tem variação, então as relações são diferentes. Deixa eu escrever elas aqui. Que é isso? Cadê o delta? Porque tá parecendo um negócio... Olha só que loucura. Então tá, então não dá. Então, vou escrever delta como delta mesmo. Delta. Mas entendam que é o delta da variação, tá? Então, a variação em Celsius sobre 5 vai ser igual a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5 também. Tá? Então, quando eu tenho variação, é essa relação que eu vou usar. Esse delta, entendam como a letra grega delta, tá? Então, delta C, ou seja, variação em Celsius sobre 5, é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5 também, tá? Então, quando fala em variação, é essa relação que a gente vai usar. A diferença é que aqui não vai ter o menos 32 e aqui não vai ter o menos 273, tá? Então, primeiro, ele diz que tem uma água que sofre uma variação em Celsius de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então, primeiro, quanto que é a variação em Celsius?
Variação sempre é final menos inicial. Então, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial. 80 menos 25 vai dar uma variação de 55 graus Celsius, certo? Quanto que vale essa variação em Fahrenheit? Então, a gente vai pegar essa relação aqui, variação em Celsius sobre 5, igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Variação em Celsius é 55 dividido por 5, igual a variação em Fahrenheit, que é o que eu quero descobrir, sobre 9. 55 por 5 dá 11, e esse 9 que está dividindo passa multiplicando. Então, é 11 vezes 9, igual a variação em Fahrenheit. Estão conseguindo acompanhar assim? Então, a variação em Fahrenheit vai ser igual a 11 vezes 9, 99 graus Fahrenheit. Ok? Conseguiram acompanhar dessa forma? Sim? Sim? Não? Sim? Ok. E a variação em Kelvin? Vamos pegar a relação lá. Opa. Variação em Kelvin. Variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Kelvin sobre 5 também. Ou seja, se os dois têm 5 embaixo, esse 5 cancela, vai embora. Ou seja, a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Então, a variação em Kelvin é de 55 Kelvin também. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que maravilha! Muito bem. Se estiver indo muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, falem, tá? Se não, siga. Senão eu vou seguir. Questão 9. Julgue as afirmações abaixo. A escala Celsius atribui 0 graus para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Isso é verdadeiro ou falso? Esse conteúdo é bem fácil mesmo. Questão, item 1 ali, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem, é exatamente isso, né? Na escala Celsius, 0 é a temperatura de fusão do gelo e 100 é a temperatura de ebulição. 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Já responderam essa? Esse verdadeiro é dessa agora ou é da anterior? Verdadeiro, né? Verdadeiro. O limite inferior, a menor temperatura que se pode chegar é de menos 273 graus Celsius. Alguém pode dizer, ah, mas é 273,15. Sim, é 273,15. A gente aproxima por 273. Então, dizer que é 273 está certo também, porque é uma aproximação. Então, verdadeira também, ok? E item 3, 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit, certo? Por que, Santiago? Falso, por que que é falso? Será que é falso? Tem que mostrar que é falso, né? Como é que faz? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre
9. Então, ele está dizendo que a temperatura de 1 Celsius, então, substitui C por 1 sobre 5, quanto que vai ser em Fahrenheit? Menos 32 sobre 9. Faz a conta aí alguém, quanto que vai dar essa temperatura em Fahrenheit? 1 sobre 5 vezes 9 mais 32 vai dar... Só acredito vendo, tá? Ah, você colocou a 2 como falsa porque não tinha as virgulinhas? Não precisa ter as virgulinhas. É aproximação, né? Tudo na física é aproximado, então. Aproximado. Quanto que vai dar ali? Alguém fez? Como é que vocês... Ah, então, como é que vocês dizem que é falso sem mostrar? Tem que mostrar. 30,2, será que dá tudo isso? Será? Vamos ver. 1 por 5. Tá, então vamos fazer por partes, que nem o Jack. 1 por 5 dá 0,2. Aí, esse 9 que está dividindo, eu posso passar multiplicando. Igual a F menos 32. 0,2 vezes 9 dá 1,8. E aí, esse 32 que está diminuindo vai passar somando. Igual a F. Então, a temperatura em Fahrenheit, que equivale a 1 grau Celsius, é de 1,8 mais 32, 33,8. Isso? Graus Fahrenheit. Confere? 0,2 vezes 9 mais 32. Confere. Tá? Então, 1 grau Celsius equivale a 33,8 graus Fahrenheit, não a 1. Então, esta daqui é farsa. Ok? Então, estão corretas apenas 1 e 2. Letra A. Entendida a questão? Alguma dúvida? Santiago tem que ver como você está fazendo o cálculo, tá? Para você não fazer coisa errada. Primeiro tem que dividir e multiplicar para depois somar, tá? Então, faz 1 dividido por 5, aí o 9 que está dividindo vai multiplicando para depois somar com 32. Ok? 0,2 dá onde? Menos. Você diminuiu? O que você fez? 0,2 é, né? Agora tem que ver o que você fez. Ok. Se você não sabe, muito menos eu. Pronto, entendida a questão, então? Vamos à questão 10. Questão 10. Eu acho que aqui está um pouco diferente da de vocês, né? Mas basicamente é isso daqui. O álcool ou etanol possui ponto de fusão igual a menos 114,1 graus Celsius e o ponto de ebulição igual a 78,5 graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, qual o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol? Na verdade, para vocês, eu acho que tinha uma múltipla escolha aqui, né? Você tinha que calcular e achar quanto que daria o ponto de fusão e ebulição na escala Kelvin, né? Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela é um pouco diferente, né? Um pouco diferente, não. O único detalhe é que se você usasse 273 raso, como a gente faz, como eu falei há pouco, que a gente sempre aproxima, né? Se usasse essa aproximação, não daria nenhuma daquelas alternativas. Então, para essa questão, a de vocês era de alternativa, né? Só me confirme. Senão, tá. Para que você chegasse em um dos itens lá, precisaria usar 273,15. Daí daria certo. Tá? Então, o que o problema está pedindo basicamente? É para transformar de Celsius para Kelvin. Qual é a relação
entre Celsius e Kelvin. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ou seja, se eu quero passar de Celsius para Kelvin, ok? É isso que eu quero fazer. Eu quero sobre quanto que é o Kelvin. É só somar. É só somar 273, né? Então, deixa eu seguir aqui. Vai ficar temperatura em Kelvin. Então, vai ser igual. Esse menos 72 que está menos aqui, passa para o outro lado, positivo. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, soma 273 só. Nesse problema específico aqui, por causa das alternativas, teria que usar vírgula 15, tá? Mas não há necessidade de usar vírgula 15. Se vocês tivessem feito sem usar o vírgula 15 e tivesse dado um resultado aproximado lá, eu consideraria também, tá? Não tem problema. Ok? Então, o primeiro é o ponto de fusão, que equivale a menos 114,1 graus Celsius. Quanto que vai dar? Kelvin vai ser temperatura em Celsius, que é menos 114,1 mais 273,15. Quanto que dá aqui? Quanto que dá aqui? Alguém tem? Eu não preciso fazer. 159,05. Então, fica 159,05 Kelvin. Ok? Confere. E o ponto de ebulição do álcool equivale a 78,5 graus Celsius. Na escala Kelvin, vai ser D, temperatura em Kelvin, igual a temperatura em Celsius, mais 215, que vai dar 78,5 mais 273,15. Que vai dar quanto? 550 vai dar 351,68 Kelvin. Ok? O que mais se aproximava desses valores, qual era o item? Letra B. Muito bem. Ok? Entendida a questão? Alguma dúvida? Entendido o assunto? Alguma dúvida? Podemos passar para o próximo. Assinaram lista de presença, não esqueçam da lista. Ó, professora. Oi? Então, quando nós quebramos lá, quando for assim de opção, por assim dizer, se eu não tiver a resposta, é a mais aproximada? Pode ser, ou pode ser que você tenha errado. Ah, ok. Mas aí me perguntem, né? Eu respondo sem problema. Mandar a lista de novo, Kathleen, porque já fechou o questionário, né? Me manda um e-mail, Kathleen, daí a gente conversa, tá? Ok. Ah, era a lista de presença ou é a lista que a gente resolveu?
Não, a Kathleen eu acho que era a lista, os exercícios, né? De presença, tá? De presença, claro. Desculpa. Achei que você queria os exercícios, ok. Cabeça, menina. Ok, muito bem. Aí, sim, eu vi que ela mandou lá. Desculpa, eu achei que fosse a lista de exercícios. No último sábado, não, no penúltimo sábado assíncrono, tinha ficado uma aula lá sobre condução térmica e uma lista também. Essa nós não corrigimos ainda, né? Mãe, acho que tá chegando. Ok, então eu vou pegar o assunto, a gente dá uma revisada e aí a gente discute, tá? Condução. Bom, então só para fazer um resumão daquela aula, né? Já faz muito tempo, então vamos dar uma discutida novamente. E aí, eu também acho que a aula gravada não é a mesma coisa, então vamos fazer um resumão aqui, tá? Então, nós começamos a estudar. Tá aparecendo tudo certo? Tá. Nós começamos a estudar, então, a termologia. Primeiro estudamos a termometria, que é como medir temperatura. Definimos o que era temperatura, né? É uma definição muito importante, que a temperatura está relacionada com o grau de agitação térmica das partículas que compõem o corpo. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas partículas. E aí, aqui quando a gente fala de transmissão de energia térmica, ou seja, transmissão de calor, a gente vai definir o que é calor, que é diferente de temperatura, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir calor. Então, o que é o calor? No nosso senso comum, né, no nosso dia a dia, a gente costuma dizer que o calor é o contrário de frio. Então, o calor é uma coisa que não tá hoje. Mas na física, essa definição de calor, ela não tá certa, tá? Então, vamos pensar no equilíbrio térmico de novo. O que acontece no equilíbrio térmico? A gente pega um corpo de temperatura maior e coloca em contato com um corpo de temperatura menor. O que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que os dois atinjam a mesma temperatura, ou seja, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Esse fluxo de energia, essa troca de calor, é o que a gente chama de calor. Então, calor é energia em trânsito. Quando acaba essa troca de energia, ou seja, quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, não existe mais calor, tá? Então, dizer que um corpo possui calor é errado. Um corpo não possui calor. O corpo possui temperatura. Temperatura, cada corpo tem o seu, ok? Então, a temperatura de um corpo é 38 graus, 36 graus, isso é do corpo. Dizer que um corpo possui calor tá errado, porque um corpo não possui calor. Só vai existir calor enquanto há uma troca de energia, enquanto há diferença de temperatura entre esses dois objetos, certo? Clara a definição do que é temperatura, do que é calor. Então, aqui, ó. Calor é energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Quando a temperatura se iguala, o fluxo de calor cessa e não existe mais calor, ok? Por isso que não é correto dizer que um corpo possui calor. Esse calor, na natureza, ele sempre se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio espontaneamente. Então, isso é uma coisa que acontece naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ok? Muito bem. Então, o calor pode se propagar em meios sólidos, em meios fluidos e no vácuo também, tá? Então, a gente vai discutir os 3 tipos de transmissão do calor que existem. Então, o calor pode se propagar de 3 formas. Condução, que acontece principalmente nos sólidos. Convecção, que acontece nos fluidos, então líquidos e gases. E irradiação, que é quando não há necessidade de meio material. Consegue se propagar no vácuo, inclusive. Tá? Então, aqui, nós temos 3 exemplos
de cada um dos três casos. A panela. O cabo da panela esquenta, mesmo que só a base da panela está em contato com o fogo, com o calor. Por que que o cabo esquenta? Porque o calor que está nessa região vai ser propagado até essa região através de condução, por condução, ok? Um líquido dentro de um recipiente no fogo, por exemplo, água dentro da chaleira. Por que que a água esquenta? A água vai esquentar, o calor do fogo vai ser transmitido para a água através de convecção. E a gente sente o calorzinho da chama do fogão ali, a gente sente o calorzinho do fogão a lenha por irradiação, tá? Então, mesmo que a gente não encoste nesse fogo, a gente sente o calor, porque esse calor está exalando, está sendo transmitido por irradiação, ok? Então, são esses três tipos de transmissão do calor que a gente pode ter. E aí vai depender dos materiais que a gente tem, tá? Duplico aqui. Tá, então a condução, o processo de condução, ele acontece principalmente nos sólidos, é o processo de transmissão do calor que acontece, que aquece partícula por partícula. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho um material que inicialmente está tudo na mesma temperatura, aí eu coloco no fogão, coloco uma chama lá para aquecer. Então, ele vai começar a aquecer a região que está mais próxima do fogo, tá? Se eu aqueço essa região, o que vai acontecer com as partículas que estão aqui? Vai aumentar a agitação delas, certo? Então, se aumenta a agitação delas, elas vão começar a se movimentar mais. Elas se movimentando mais, elas começam a bater na vizinha, na partícula vizinha. E aí, se elas batem nessa vizinha, elas começam a agitar essa vizinha também. E aí, essa vizinha agitada bate na outra vizinha e assim por diante. Vai aumentando a temperatura, vai aumentando a agitação, partícula por partícula, ok? Por isso que no final, todo o objeto vai ficar aquecido com a mesma temperatura, certo? Entendido o processo de transmissão por condução? Só um minuto, acho que eu estou muito acelerada. Meu Deus, vou ter um infarto. Vou ter um infarto ao vivo. Tá, então a transmissão por condução é partícula por partícula. Você começa a aquecer uma partícula, essa aquece a vizinha e assim sucessivamente até que todas estejam com a mesma temperatura, certo? Ok. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Senão eu vou seguindo. Opa, cadê? Opa. Aqui. Então, condução, processo de propagação do calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio, tá? Então, precisa ter um meio para que aconteça a condução. A convecção. A convecção vai acontecer nos fluidos, líquidos e gases. Então, vamos entender como que funciona a convecção, tá? Então, vamos supor que a gente está num ambiente fechado, na nossa sala de aula lá. Se Deus quiser, a gente volta logo, né? Então, vamos pensar que a gente está lá. Então, a camada de ar que está mais próxima das pessoas vai ser aquecida pelas pessoas, certo? A gente vai perdendo calor para o ambiente a todo momento, e aí essa parte que está mais próxima, essa parte do ar que está mais próxima das pessoas vai ficar com uma temperatura maior, certo? A gente vai ver logo em seguida, daqui a alguns dias, que quando aumenta a temperatura, aumenta o volume, em geral, tá? Em geral, quando aumenta a temperatura, aumenta o volume, ok? Então, se aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Oi, gente, estão aí? Caiu minha internet, estou falando sozinha? Já pensou? Isso aí, diminui, tá? Essa camada de ar que está mais perto das pessoas, ela fica mais aquecida, então ela fica com uma temperatura maior.
Se a temperatura é maior, o volume é maior. Se o volume é maior, a densidade diminui. Lembram que densidade é massa sobre volume? Então, se o volume é grande, a densidade é pequena, né? É inverso um do outro. Então, se aumenta o volume, diminui a densidade. Se diminui a densidade, então lembram por que os objetos ficam boiando na água, por exemplo? Os objetos vão ficar boiando quando a densidade for menor que a densidade do líquido. Então, quando a densidade é menor, essa camada que tem uma densidade menor vai para cima, ok? E aí, essa camada que está mais aquecida sobe, e aí um ar mais frio desce. Aí esse ar mais frio vai aquecer de novo por causa das pessoas ali, vai ficar mais quente, uma temperatura maior, o volume maior, densidade diminui, então sobe de novo esse ar quente, desce um outro ar frio. Então, isso vai formar as linhas de convecção, ok? Então, o que são essas linhas de convecção? Deixa eu mostrar aqui. Forma linhas de convecção. Isso vai acontecer na água também, no ar, na água, qualquer fluido, qualquer líquido, qualquer gás, tá? Então, a camada que está aqui mais próxima da chama aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a densidade. Então, essa camada que está com uma densidade menor, sobe. E aí, desce uma água mais fria. Aí, chega aqui, esquenta, sobe de novo. E aí, forma essas linhas de convecção. Se a gente colocar um pedacinho de papel alumínio picado, sabe? Dentro da água, a gente consegue enxergar esses papeizinhos descendo e subindo nessas linhas de convecção. Bem legal, dá para fazer, tá? Então, nos líquidos e gases, o processo de propagação do calor acontece nessas linhas de convecção, ok? Conseguiram acompanhar como que funciona? Convecção, então, é o processo de transmissão do calor, no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Na convecção, é o material todo que se locomove, tá? Então, essa camada de ar, essa camada de água embaixo, que está mais quente, sobe toda, e a camada mais fria desce toda, ok? Por isso, por causa da convecção, que aconselha-se colocar o ar-condicionado mais em cima, né? Por quê? Porque o ar mais quente vai estar em cima. Então, vai aquecer aquele ar mais quente, o ar mais vai ficar frio. Se tá frio, o volume diminui, aumenta a densidade, desce. E aí sobe um ar mais quente, e aí vai fazendo essas linhas de convecção até esfriar o ambiente. Ok? Conseguiram acompanhar como funciona a convecção? Tudo bem? E o último processo, que é o processo de transmissão por irradiação, é aquele que se propaga sem necessidade de meio material. Então, é por isso que a gente sente o calor do Sol, sendo que o Sol está lá há não sei quantos anos-luz, e ele precisa se locomover, esse calor precisa se propagar de lá, e aí lá onde ele está tem vácuo, né? Ou seja, não tem nada, e mesmo assim, sem nada, sem nenhum meio material, ele consegue se propagar até chegar na Terra, até a gente sentir essa energia, certo? Nesses casos, a luz, a energia térmica, ela se propaga através de ondas eletromagnéticas, e aí quando chega no nosso corpo, elas são absorvidas uma parte em energia térmica, ok? Muito bem, então, condução acontece nos sólidos, convecção, fluidos, e irradiação não precisa de meio material. Ok? Dá tempo, será, de corrigir a lista? Acho que dá, né? Bem pequenininha. Alguma dúvida do assunto? Ok. Deixa eu pegar a lista, cadê? Aqui. Questão 1. Alguém quer ler? Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Alguém quer ler?
Então tá. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Júlia coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir porque, justifique, o gelo irá transferir frio para a água. É isso que acontece? Há transferência de frio? Eu falei de transferência de frio? Não existe transferência de frio, tá? Só o que é transferido é calor. E esse calor não é como a gente pensa, né? Que é quente, é calor. Não. O calor é a energia que está se transferindo do corpo mais quente, de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então, vamos pensar. Na água e no gelo, quem que tem maior temperatura? A água, né? O gelo tá lá a 0 graus. A água tá a 30. Então, quem que vai ceder calor? Quem que vai perder o calor? A água, certo? Então, é a água que vai perder calor, ceder calor para o gelo. Por que a água esfria? Porque ela perdeu calor para o gelo, ok? Ok, então o gelo não irá transferir frio para a água. Isso daqui não existe transferência de frio. Letra B, a água irá transferir calor para o gelo. Será? Letra C, o gelo irá transferir frio para o meio ambiente. Não existe transferência de frio. Então, essa está errada, essa está errada. A água irá transferir calor para o meio ambiente. Diz ali que a água está a temperatura. Está a temperatura ambiente. Então, se está em temperatura ambiente, não tem troca de calor. Se está a mesma temperatura, não tem troca de calor, certo? Então, está errada também. O item correto, então, é a letra B. A água irá transferir calor para o gelo, certo? Entendida a questão? Vocês estão quietos hoje. Questão 2. Essa agora vocês vão ter que falar, eu não vou explicar. 2. Explique com suas palavras por que é aconselhado que seja instalado ar-condicionado em lugares mais altos em um cômodo. E aí, por que o ar-condicionado precisa estar lá em cima? Alguém responde? Posso falar, prof? Pode. É porque ele vai esfriar o ar que está em cima e como o ar esfria, ele desce e o calor que está embaixo vai subir, porque o de cima que estava frio desceu e assim vai seguindo. O que está quente sobe e o que está frio desce. Isso, muito bem. É aconselhado colocar em cima, porque o ar mais quente vai estar em cima. Por que o ar mais quente vai estar em cima? Porque ele é menos denso, certo? O ar mais quente, com maior temperatura, tem um volume maior, densidade menor. Então, se a densidade é menor, ele sobe. Então, o ar mais quente vai estar em cima. Por isso que é melhor colocar o ar-condicionado ali em cima, que ele já vai refrigerar aquele ar frio, aquele ar quente que está ali em cima, vai ficar frio, e aí ele desce subindo um outro ar quente, e assim vai fazendo o ciclo, né? As linhas de convecção. Muito bem. Todo mundo conseguiu entender isso? Ok? Ok. Questão 3, então. Julgue as afirmações a seguir. Vão me dizendo aí verdadeiro ou falso. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Verdadeiro ou falso? Me responda. Verdadeiro, muito bem. A convecção térmica é um processo de propagação do calor que acontece apenas nos sólidos. Convecção acontece nos sólidos? Não, acontece nos fluidos. 3, a transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. É verdadeiro. Então, estão corretas apenas 1 e 3. Letra D. Isso? Ok. Entenderam a questão? 4. Calor é. O que é calor? Energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. É isso? Ou será que é a energia contida em um corpo? Então, um corpo não possui calor. Só existe calor se há troca de energia, se há diferença de temperatura entre os corpos. Então, dizer que um corpo possui calor está errado. Então, a B está errada.
tá? C, um fluido invisível e sem peso que é transmitido de um corpo para o outro. Eu falei fluido invisível, que viagem é essa daí? Nada a ver, né? Errado também. D, a transferência de temperatura de um corpo para o outro. Não se transfere temperatura. Temperatura é própria de cada objeto. O que se transfere é calor enquanto há diferença de temperatura, ok? Então, essa daqui está errada também. E, energia que se transfere espontaneamente do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. É energia que se transfere espontaneamente, mas do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Não o contrário, como está aqui. Então, essa aqui também é errada, né? Então, a letra correta é a letra A. Calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Certo? Tudo bem até aí? E a questão 5... Analise as afirmações a seguir e marque a incorreta. A convecção é observada em líquidos e gases, certo? Verdadeiro, né? Convecção acontece nos fluidos, líquidos e gases. B. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Exatamente isso, né? C. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Verdadeiro também. D. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Condução pode acontecer no vácuo? Não, né? Então, essa é a falsa. E é E, só para conferir. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido, em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. Exatamente isso, né? Convecção acontece pela movimentação dos fluidos por causa da diferença de densidade. Verdadeiro também. Opa. Então, o item correto, no caso incorreto, é a letra D. Alguma dúvida dessa lista, desse assunto? Sim, tem dúvida, Júlia? Ou sim é outra coisa? Ok, então. Deu nosso tempo, né? Foi corrido. Sábado será letivo, e aí eu vou deixar atividades lá também. Então, olhem que sábado será letivo, tá? Não só eu, mas vocês terão várias disciplinas, eu acho, nesse sábado, então fiquem ligados. Provavelmente amanhã eles passem para vocês os horários, e aí vai estar tudo lá no Siga, então, né? O que for necessário para vocês realizarem essa lista de sábado. Ok, Júlia. E até então, até a próxima. Se tiverem dúvidas, me mandem um e-mail, a gente conversa, marca uma hora, marca um meet, um jantar. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.